Olá, meu nome é Alan e neste vídeo eu e meu grupo vamos falar sobre excludentes de licitude e em quais situações é autorizada a prática do fato típico. Primeiramente, temos que saber que fato típico é um fato humano descrito abstratamente na lei como infração a uma norma penal. Falaremos sobre legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Começarei falando de legítima defesa, prevista no artigo 25. Age em legítima defesa quem pratica fato para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente os meios necessários. Primeiro tema: agressão. A agressão é a conduta humana dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva que ofende o bem jurídico protegido. Por exemplo, você em um belo dia andando pela rua com o seu cão, ao se aproximar de sua casa, um sujeito lhe agride com um pedaço de madeira e logo em seguida anuncia o assalto. Você, atordoado com os golpes do sujeito, ao invés de se render, dá o comando de ataque para o seu cão. E em questão de segundos, o seu cão rende o sujeito e te livra das agressões sem justa causa do sujeito. Neste caso, a legítima defesa é clara e nem você e seu cão vão sofrer qualquer sanção penal. Vale lembrar que não cabe legítima defesa contra ataque espontâneo do animal, mas cabe estado de necessidade. No entanto, cabe legítima defesa se o ataque for comandado por outro ser humano. Segundo tema: agressão injusta. Agressão injusta é a agressão não amparada pelo direito, mesmo que não constitua crime. Por exemplo, imagine que você está em uma festa e do nada alguém te dá um murro. Você pode se defender, já que a agressão foi injusta. Você não precisa fugir do agressor. Você pode revidar até seu agressor cessar o ataque. É importante observar que não cabe legítima defesa contra agressão amparada por excludente de licitude. Portanto, não cabe legítima defesa contra legítima defesa. Outro ponto é que cabe legítima defesa contra excesso de outra excludente de licitude. Portanto, cabe legítima defesa contra excesso de outra legítima defesa. E, por fim, cabe legítima defesa contra excludente de licitude putativa. Portanto, cabe legítima defesa real contra legítima defesa putativa, bem como legítima defesa putativa de legítima defesa putativa. Esclareço ainda que defesa putativa é aquela que o agente praticou mediante erro, agressão imaginária. Agora, eu passo a palavra para o Igor, que vai começar falando sobre atual ou iminente. Olá, meu nome é Igor e, dando continuidade ao assunto, irei abordar outros tópicos com relação à legítima defesa. Dentre eles, sobre a agressão atual e iminente. Atual é a agressão que já está acontecendo, que ainda não teve seu fim. E iminente é a agressão que está prestes a acontecer, que ainda não teve seu início. Outro tópico é com relação ao uso moderado dos meios. O meio necessário é o meio menos lesivo dentre os disponíveis, ou seja, aquele que menos fere. O uso moderado é somente aquele meio suficiente para repelir a agressão. Vamos considerar que o indivíduo, ao ser agredido por um assaltante, utiliza seu conhecimento de jiu-jitsu para imobilizar o agressor, tendo em vista que também poderia fazer o uso de uma faca para contê-lo, e mesmo assim, fez somente o uso do meio necessário para fazer a contenção do agressor. Irei falar também sobre a relação da conduta da pessoa, os excessos que por virtude podem acontecer e que são divididos entre intensivo e extensivos. O intensivo é o excesso na escolha do meio, presente desde o início da ação defensiva. Exemplo: ao ser agredida, uma pessoa enfia uma faca para conter a ação. E o extensivo é o excesso na continuidade, se apresenta quando, mesmo depois de cessar a agressão, o agente ainda continua praticando a ação. Exemplo: o agressor, após ser imobilizado, é continuamente agredido, mesmo não podendo mais se mexer por conta da imobilização. Quanto à consequência dos atos, eles podem ser divididos entre puníveis e impuníveis. O excesso punível, quando for doloso ou culposo, é a intensificação desnecessária a uma ação inicialmente justificada. E o excesso impunível, quando for inevitável. Exemplo: uma mulher, após ser estuprada, se excede na sua defesa,
devido a estar extremamente abalado com o caso ocorrido. Como dos dissessos, não se exige para a configuração da legítima defesa que a agressão seja inevitável. Portanto, mesmo que haja possibilidade de fuga, caso o agredido decida enfrentar a agressão, não incorrerá em excesso. Exemplo: consideramos que Antônio seja agredido por Lucas de uma forma injustificável. Embora fosse igualmente possível fugir ou permanecer e defender-se, caso Antônio enfrentasse e ferisse gravemente Lucas, ele seria acusado de agir com excesso doloso. Bom, para concluir minha parte, irei falar sobre o requisito subjetivo, que é a consciência de agir em legítima defesa e a vontade de defender o direito próprio ou alheio. Bom, agora eu passo a palavra ao meu colega Victor, que irá tratar sobre o estado de necessidade. Olá, meu nome é Victor e, dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal, a parte geral do Código Penal brasileiro. Quem age em estado de necessidade? Age em estado de necessidade quem pratica fato típico para salvar de perigo atual, involuntário ou inevitável, em direito próprio ou direito de terceiro, desde que não seja necessário o sacrifício exigir-se. O artigo 1º, o parágrafo 1º do Código Penal, no artigo 24, ele fala que não pode alegar estado de necessidade aquele que tem o dever de agir. Por exemplo, um policial, no caso de um assalto, o policial deveria ter o dever de agir, então esse não pode valer-se do estado de necessidade. Porém, citando um exemplo de um assalto a banco, o policial militar está dentro do banco, da agência bancária, quando essa é invadida por 7 assaltantes fortemente armados com fuzis e submetralhadoras. Nessa situação, rendendo todos os clientes, inclusive o próprio policial, nessa situação não seria necessário exigir o sacrifício desse policial de tentar combater um perigo que seria, nesse caso, inevitável, porque a força seria muito desproporcional. Então, ele poderia sim valer-se do estado de necessidade. O que é o perigo? O perigo é qualquer situação que põe em risco o bem jurídico protegido, como, por exemplo, a vida. No caso do estado de necessidade, esse perigo ele tem que ser atual. Diferente assim da legítima defesa, que ele pode ser atual ou iminente. O Código Penal não faz nenhuma previsão para o perigo iminente, somente o perigo atual. Ele já tem que estar no curso da ação para eu poder alegar o estado de necessidade. Involuntário e inevitável seria aquele perigo que não foi causado pelo agente, nem como ele não teria como evitar esse perigo de qualquer outra maneira. Dando como um exemplo, em um salva-vidas, na ocasião ocorre um tsunami. Esse ele não tem a obrigação de salvar aqueles que estão também salvando as suas vidas. Nessa situação ele vai estar em estado de necessidade, não seria necessário ele praticar aquilo que ele deveria fazer. Direito cujo sacrifício não seria necessário exigir. O que seria isso? Seria o direito salvo, o bem salvo, no caso, o bem jurídico salvo, ele tem que ser igual ou superior em valor ao bem sacrificado. Por exemplo, eu posso, para defender a minha vida, tirar a vida de outra pessoa. Dando exemplo, em um bote salva-vidas, afunda o navio, 2 pessoas estão dentro do bote salva-vidas, cada uma pesa 80 quilos, o bote tem capacidade para 120 quilos. Se as 2 pessoas permanecerem no bote, esse vai afundar. Então não é necessário exigir o meu sacrifício, que a pessoa se sacrifique para que o outro sobreviva. Então nessa situação, havendo um embate corporal, seria justificante a ação no estado de necessidade. Caso o valor seja inferior ao bem sacrificado, nessa situação ocorrerá apenas uma diminuição de pena, de 1/3 a 2/3. Aí vai depender da interpretação do judiciário. No Brasil, a teoria que está em vigor hoje no Brasil, que rege pelas leis brasileiras, seria a teoria unitária brasileira, que diz que o estado de necessidade ele é somente justificável, que seria nessa situação. Justificável quando o bem sacrificado for equivalente ou inferior ao bem jurídico salvo. E no caso, se o bem jurídico for inferior, aí acarreta apenas na diminuição de pena.
há uma teoria divergente, que é a teoria diferenciadora alemã. Pela teoria diferenciadora alemã, o estado de necessidade ele pode ser justificante, bem como pode ser exculpante. Justificante na mesma causa da lei brasileira, porém ele pode ser exculpante quando a pessoa age no estado de necessidade defendendo um bem jurídico inferior ao bem que ela está sacrificando. Citando um bom exemplo, no quintal de uma residência passa os trilhos do trem. A criança com 5 anos brincando no trilho do trem acaba com a mão presa no trilho. Nessa situação, o pai vendo aquilo ali, ele vai querer salvar o filho dele. Porém, o trem já está vindo. Se o trem passar, arranca o braço da criança, mas tem uma alavanca que ele possa fazer o desvio do trem. Aí, nesse caso, o trem vai sair do percurso original e vai ocasionar um acidente, ocorrendo fatalidades. O bem jurídico que ele vai proteger seria o braço da criança. Nenhum pai iria deixar o seu filho perder o braço. Então, ele vai salvar um bem jurídico inferior àquele que ele está sacrificando. Segundo a teoria diferenciadora alemã, nesse caso seria exculpante o estado de necessidade. Ele seria absolvido pelo fato de ser desculpado, porque não seria necessário exigir-se que ele sacrificasse o braço do próprio filho. E para finalizar, eu queria falar sobre o estado da necessidade acarretado pelo perigo culposo, que seria quando o próprio agente, sem a intenção, acaba causando perigo. Como exemplo, posso citar o incêndio na Boate 15 em Santa Maria. O integrante da banda que praticou o show pirotécnico, que ateou fogo na boate, ele causou o perigo, mas ele não tinha a intenção de causar esse perigo, foi causado culposamente. E no percurso de evacuação, tentando sair do ambiente, ele pode acabar pisoteando alguém e ferindo demais pessoas, mas ele está agindo em prol do seu direito maior, que seria o direito à vida. Então, nessa situação, ele poderia alegar o estado da necessidade. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Camila, que ela vai falar um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho. Olá, meu nome é Camila. Darei continuidade a esse vídeo sobre excludente de ilicitude, falando do estrito cumprimento do dever legal, previsto na primeira parte do inciso 3º do artigo 23 do Código Penal. Há de cumprimento do dever legal quem pratica fato típico imposto pelo dever de ofício, ou seja, quem pratica uma infração para poder cumprir uma obrigação imposta por lei. Podemos usar como exemplo o policial que efetua uma prisão de um fugitivo, privando ele da sua liberdade. Ele está agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal. É importante salientar que o agente que exerce função pública deve atuar estritamente dentro da lei, sendo que os excessos cometidos poderão constituir crime de abuso de autoridade ou delito previsto no próprio Código Penal. Enfim, é importante salientar que o agente que exerce função pública deve atuar estritamente dentro da lei, sendo que os excessos cometidos poderão constituir crime de abuso de autoridade ou outro delito previsto no próprio Código Penal. Para encerrar nosso trabalho, vou falar sobre o exercício regular do direito. O que é o exercício regular do direito? Como a própria palavra diz, o exercício regular do direito é quando você está exercendo regularmente um direito seu, sendo ele de norma ampla da lei ou de costume. Previsto na segunda parte do artigo 23, inciso 3º do Código Penal, o exercício regular do direito compreende ações do cidadão comum, autorizada pela existência de um direito definido em lei e condicionadas à regularidade do exercício desse direito. Vou dar exemplo da violência desportiva. Havendo lesões ou morte, não haverá crime. Por quê? Porque o agente estava atuando no exercício regular do direito, exceto se houver excesso, quando a pessoa intencionalmente desobedece às regras do esporte. Muito obrigada pela atenção.